Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Aula 13. Daremos continuidade nessa aula à leitura e gravação de arquivos em R. Veremos arquivos Excel, binário, XML, JSON, Web Data e banco de dados. Você precisará basicamente carregar bibliotecas e usar funções. Veremos aqui, lendo e gravando arquivos Excel, como que isso funciona. No caso de arquivos Excel, você tem que instalar o pacote XLSX, install.packages XLSX. Então você vai digitar lá no console do RStudio, install package XLSX e pressionar Enter. E aí o pacote será instalado. Para verificar se o pacote está instalado, você pode usar a função N. N, o parâmetro que você passa, é outra função grepl. E aí você precisa passar dois parâmetros, o nome da biblioteca, XLSX, e installed packages. Ele vai verificar se essa biblioteca ou se esse pacote foi instalado, retornando true ou false. Agora, o que nós vamos precisar fazer toda hora é carregar a biblioteca, com library e o nome da biblioteca, para colocá-la no workspace do R para poder usar as funções que estão dentro dessa biblioteca. Então vamos lá. Dado uma planilha Excel, essa planilha Excel só tem uma planilha. Nós temos aqui as colunas ID, nome, salário, data de admissão e departamento, com esses valores aqui, esses 8 funcionários. Nós vamos carregar isso num data frame. Então, a partir de uma planilha Excel, carregaremos um data frame. Então, nós vamos chamar a biblioteca, XLSX, carregando essa biblioteca aqui no workspace do R. E olha como é simples, a função é readXLSX. Read.xlsx passa o nome da planilha, entre aspas, e qual daquelas planilhas nós vamos ler? É o sheet index, Nós leremos a primeira planilha, que é a única que tem naquele arquivo. E ele já vai carregar aqui o data frame. Então o readXLSX carrega um data frame, aí você imprime, está aqui o data frame impresso, Simples assim. Agora nós vamos gravar, uma planilha Excel a partir de um data frame. Então aqui eu carrego novamente o pacote, XLSX, library, XLSX. Carrego meu data frame dando um read CSV, supondo aqui que eu estou carregando de um arquivo CSV. Uso o subset para filtrar esse data frame, todo mundo que é do departamento de TI. Então eu gero um novo data frame, funcionários TI. E agora, para gravar um arquivo XLS, eu uso a função write XLSX. Passo aqui o nome do data frame, que tem os dados que eu quero gravar, que é o funcionário TI, o nome da minha planilha de resultado, de saída, output XLSX, e eu não quero que as linhas tenham nome, Role names é falso, eu não quero identificar as linhas. E aqui ele gera essa planilha, então essa planilha foi gravada usando aquela função. Simples assim. Arquivos binários são aqueles arquivos que os dados são gravados byte a byte, um do lado do outro, sem separador, sem um enter ali para separar um caractere do outro. Pode acontecer até, dependendo do formato que você vai gravar os dados numéricos, de eles mostrarem símbolos que você não consegue identificar os valores. Aqui, por exemplo, nós temos salários, com esse monte de código maluco aqui que a gente não entende, Mas é o que está aqui, é um arquivo binário. Você não tem obrigação de conseguir ler, Você não pode ler o arquivo binário, Então, você precisa das funções write_bin e read_bin, Write_bin, escreva binário, read_bin, lê binário, Vamos falar desses parâmetros todos aqui. Então, para começar, vamos carregar aqui um arquivo CSV, read CSV, e vou criar aqui uma conexão, Vou criar uma conexão. Então eu vou dizer que meu arquivo é o output.dat, é meio que padrão chamar os arquivos binários de dat, mas podia ser qualquer nome. E WB é o parâmetro que eu estou dizendo que é write binary, gravar binário, vou gravar em binário, escrever em binário.
E aqui, então, desse data frame dado, a função callNames retorna o nome das colunas, né, o título das colunas. E eu uso aqui a função writeBin. Escreva binário, writeBin, as colunas, o título das colunas, né, callNames, nessa conexão. Então ele vai gravar o título das colunas nesse arquivo. E eu sigo gravando os demais dados do data frame. Dado @id, pego o id. Eu gravo o id na mesma conexão. O dado nome, eu vou gravar na mesma conexão, só que eu estou passando o dado nome para a função as.character, né, para ele converter tudo para caractere, né, e não factor, e eu jogo isso daqui na minha conexão. Dado @salário, grava aqui na conexão. Data de admissão, converto para caractere, né, e gravo na conexão. E o departamento. Lembrando que no final você fecha a conexão para poder fechar o arquivo. E esse é o resultado. Ele gravou aqui o título das colunas, né, são 5 colunas, e 8 valores, que são os 8 funcionários que nós temos. Gravou então 8 ID, olha que o ID aparece com esse símbolo maluco aqui. 8 nomes, salários, data de admissão e o departamento. Então esse é o writeBin. Agora, para fazer a leitura, então nós temos que usar readBin, né? Vamos criar aqui uma conexão, chamando aqui o arquivo, né, file output.dat, que é o arquivo que nós gravamos no exemplo anterior, e RB, para read binary, ler binário. Então, vou ler em binário. Então, eu vou usar a função readBin, passo a conexão primeiro, o formato que eu vou receber caractere, né, estou recebendo aqui caractere, e a quantidade, né, 5, eu vou ler 5 caracteres, aqui 5 colunas, né, 5 títulos de colunas no formato caractere. E vou gravar em nome colunas. E agora eu vou ler o ID, né, então o ID é inteiro, ó, integer, né, estou passando aqui no readBin a minha conexão, o formato integer, e são 8 IDs, um para cada funcionário. Gravo nesse vector aqui, xid. Depois, no xnome, readBin, conexão, né? Vou ler aqui caracteres, 8 nomes de funcionários, salário, numeric, tá vendo aqui, ó, passo a conexão, numérico, 8 valores. Tudo com readBin, a data de admissão, conexão, caractere, 8. E readBin no departamento, né? Conexão, caractere, 8. E fecho a conexão. Agora eu pego todos esses vectors e usando a função dataFrame eu crio meu dataFrame. Né? ID x recebe xid, nome recebe xnome, assim por diante. Com isso eu gero um dataFrame e funcionários. É que eu vou imprimir esse dataFrame. Então, readBin vai ler um arquivo em binário. Arquivo XML, né? Então XML é uma linguagem de marcação extensível, né? Ele segue o padrão assim mais ou menos do HTML, mas é você mesmo que cria as suas tags, né? Então tem um exemplo aqui com os 8 funcionários no formato XML. A primeira linha do arquivo XML é a interrogação XML version 1.0. E aqui vem uma tag de nível mais alto que é registros, que está fechando lá embaixo de tudo. E cada empregado, ó, empregado barra empregado, ID barra ID, nome barra nome, e aqui no meio das tags estão os valores. Eu preciso ler esse arquivo XML. Para isso eu vou instalar um pacote, né? Install package XML. Então aqui no console do RStudio, install package XML, aperta Enter e vai instalar esse pacote para poder fazer a leitura. E a leitura é muito simples, né? Você carrega aqui a library XML e lê com a função XML to dataFrame. Né? Então você passa aqui o arquivo XML e ele retorna um dataFrame que eu gravei aqui em dado. E está aqui os dados. Para fazer a gravação, nós temos que usar um outro pacote, né? É o pacote QLife aqui, ó. Você vai instalar esse pacote lá no console do R. Né, install packages QLife, e nós vamos usar a função write XML.
né? Aqui eu coloquei, olha que interessante, eu coloquei as duas funções porque eu vou ler um arquivo XML, né? Eu vou fazer o exemplo anterior aqui, né? XML to data frame. E vou usar subset para filtrar esse data frame, pessoas do departamento de TI. E vou gravar um novo data frame funcionários. E agora eu uso a função write_xml, passando aqui o data frame, né, com os funcionários de TI, e digo o nome do arquivo, output.xml. Então a função write_xml vai gravar o arquivo XML. E esse é o XML de resultado, né? Como eu não coloquei muitos parâmetros, ele colocou no nível mais alto aqui document, né, /document lá embaixo, e o empregado ficou row, que é linha, né, /row. Mas os demais, né, ID, nome e salário, estão aqui. Ele gerou um arquivo XML a partir de um data frame. Os arquivos JSON, né, que é notação de objeto JavaScript, né, JavaScript Object Notation, você precisa de um pacote para fazer a leitura, né? Então, install packages RJSON, né? read.json, né? Vamos ler aqui arquivos JSON. Você vai instalar então esse pacote aqui embaixo no console. E tem aqui um exemplo, né? Vamos gerar aqui o input JSON. Então, esse aqui é o formato, né, de um arquivo JSON entre colchetes, uma aspas para chaves, né, para cada registro, né? E aqui está ID e o valor, nome e o valor. Cada par de chave e valor é separado por vírgula, né? E tem 2 pontos separando a chave do valor. Então aqui os 8 funcionários. E é muito simples você fazer a leitura disso, né? Você carrega a biblioteca RJSON. Então from JSON, input JSON aqui e já carregou o seu data frame de resultado, né? Imprime aqui o data frame. Até imprimi a classe aqui para ver que é um data frame mesmo, né? Simples assim. Para fazer a gravação agora, nós vamos usar o pacote JSONLite, né? Você instala esse pacote aqui no console do RStudio, né? Install package JSONLite. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ler aquele arquivo JSON que eu havia mostrado, né? Usando aqui from JSON do RJSON. Vou usar o subset para fazer um filtro desse resultado, que é um data frame, né, gerando os funcionários do departamento de TI. E do JSONLite, nós temos a função write_json. Você passa aqui o data frame e o nome do arquivo de saída. E ele vai gravar, e esse daqui é o resultado, né? Ele gravou aqui um arquivo JSON com os funcionários do departamento de TI. Arquivos web é tranquilo, né? Você tem diversos arquivos disponibilizados na web por diversas organizações e basta você colocar a URL completa. Aqui eu dei um exemplo, né, de um arquivo CSV, né? Então chamei até de URL aqui para ficar mais compacto aqui o comando, né? E coloquei aqui o caminho completo do arquivo CSV na web e uso um read CSV normal aqui, né, para fazer a carga desse arquivo que está vindo aqui da web. Quando você vai trabalhar com banco de dados relacionais, então você tem que ter as bibliotecas específicas para cada banco de dados relacional que você for trabalhar. No exemplo aqui, eu vou usar o MySQL. Então o pacote é o rMySQL. Né, vamos instalar esse pacote aqui no console do RStudio. E aí, naturalmente, você tem que fazer uma conexão com o banco, né? Então aqui, ó, carreguei aqui a biblioteca rMySQL e criei a conexão. Então a conexão dbconnect com MySQL. O usuário é root, no caso aqui, né? Senha é root também. O banco de dados, né? O database name é Sakila, né? Então é um banco de dados de exemplo, né? Que já vem aqui no MySQL ou no MariaDB. E aqui o IP ou localhost, né? Como eu estou fazendo local aqui na minha máquina, é localhost. E aqui eu estou usando já então um comando aqui, né? Uma função do rMySQL, o database list tables, db list tables, eu passo a minha conexão, meu MySQL connection aqui, né? Eu dei esse nome para essa variável.
E aqui ele mostrou então todas as tabelas que tem dentro do banco de dados Sakila. Se eu quiser fazer uma leitura, né, um select, aqui eu já chamei de conexão, né? Você abre, cria uma conexão, né, DB Connect, cria a sua conexão. E agora, para fazer tanto select, insert, update ou delete, você vai usar a função DB Send Query, né? Você vai mandar uma query para o database. Né? DB Send Query, passa a conexão e o comando entre aspas, podia estar numa variável, né? Select asterisco from actor. Então, resultado vai ser a tabela de resultado, result table desse DB Send Query. E aí você tem que ler esse resultado com fetch. Fetch, o nome aqui do seu result table, resultado, e quantas linhas você quer. E ele gera um data frame, o fetch gera um data frame, né? Aqui eu mandei imprimir a classe de dados, aqui é um data frame, depois mandei imprimir os dados, ok? Se você quiser ler todas as linhas, né, desse seu result table, então você coloca no N aqui -1. E aqui eu fiz um exemplo com cada um dos comandos, né? Então eu criei aqui a conexão e aqui no DB Send Query passo a conexão, ó, select asterisco from actor where last name igual a Thorn. Dei um fetch aqui com -1 e peguei todos os atores aqui cujo sobrenome é Thorn. Aqui eu pedi para exibir, né, select payment ID amount from payment where customer ID igual a 77, staff ID igual a 1. E aí gravei o resultado aqui, estou imprimindo, né? Na apostila tem todo o resultado dessas queries. Mas agora o que interessa é que eu vou dar um update, ó. Mesmo o DB Send Query, ó. DB Send Query, conexão. Update, payment, set amount, recebe amount vezes 1.25. Estou aumentando então em 25% para esse cliente, para esse staff ID aqui. E mandei imprimir de novo, né? Então você pode passar um update aqui no DB Send Query. Nesse outro exemplo, eu estou fazendo um insert, né? Insert into language na coluna name, o valor português. Estou criando aqui o idioma português aqui na tabela language, né? Passei por DB Send Query também. Estou mandando imprimir antes e depois do insert para ver o resultado. E aqui, né, mandei exibir aqui a mesma tabela, né, a tabela language, para ver que tinha lá o português. E agora eu vou deletar, ó, passo no DB Send Query. Delete from language where name igual a português, né? Então estou deletando aqui, né? Dá um delete normal aqui. E aqui eu mando imprimir, né? Faço de novo select aqui, mando imprimir para ver como ficou aqui. Realmente saiu o português. É isso, pessoal. Então, leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!